locutor de rádio. Para mim, aqui tá fechado o microfone. Tá aparecendo Não, fechado. tá aberto, a gente está te ouvindo. Então tá, boa noite para todos, tudo de Um bom. vozeirão desse, Bem-vindo, seu Roberto. Oi, um vozeirão desse, qualquer aparelho de ouvido te ouve bem. Não é assim não, nem tanto. Não é não. É voz de locutor de rádio. Ele perdeu uma grande oportunidade de ser locutor de rádio. Exatamente. Escolheu ser químico, vai fazer o quê? Eu ia dublar o Ritintim, cara, mas... Era só apresentar um programa, já ia ser perfeito. Eu ia dublar o Ritintim. Dublar o Ritintim tem que ser muito profissional. Pô, claro, cara. Pô. Boa noite, Consuelo. Consuelo, boa noite. Tudo bem, Consuelo? Boa noite, boa noite. Que bom ver o senhor, seu Roberto. Estou tão feliz. Que bom. Ai, que bom. Feliz. Bom muito dia, bom. Zé. Quer dizer, boa noite, Zé. Boa noite, Elisa. Eu fiquei tão feliz. Ficou até confusa, né? Fiquei confusa. Ai, estou feliz, estou feliz. Roberto, toma cuidado com isso, seu Roberto. Isso pode contaminar, viu, seu Roberto? Cuidado. Ficar feliz? Eu acho que nada mais... Olha, eu acho que nada mais me contamina, meu amigo. O excesso de felicidade pode contaminar a gente também, né, Consuelo? Muito Exatamente. bem. Consuelo? Exato. Estou aqui. Zé, você faz a prece de entrada, Zé? Posso sim. Eu vou ler uma página. Eu vou ler uma página e você faz a prece, então. Tá bom. Tá bem, então. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos lá. Da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Franciscano Xavier. A página de hoje é o capítulo 13, que se chama Realmente. A tempestade espanta, entretanto, acentuar-nos-á a resistência, se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração, se buscarmos aproveitá-la. A impressão dói, a incompreensão dói, contudo, oferecemos-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. Desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontramos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, o legítimo produtor de elevação e capacidade. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, em aprendizado. Que esse aprendizado possa adentrar os nossos corações e nossas mentes de forma a integrar tanto o nosso consciente como o nosso subconsciente, a nossa alma, o nosso espírito, fazendo com que nós possamos colocar em prática tudo isso que aprendemos. Abramos os nossos corações, as nossas mentes, ampliando todos esses horizontes de informações que há de vir do nosso irmão Afrânio e de todos aqueles que queiram colocar alguma coisa nesse colóquio, nessas trocas de informações, nós possamos nos fortalecer. E pedimos, Mestre, por todos aqueles que queriam
estar conosco, mas por algum motivo não estão. Por todos aqueles que estão em guerra, por todos aqueles que estão com problemas, tanto na parte pessoal, na parte material, quanto na espiritual. E que nós nos fortaleçamos, Mestre, com todas essas informações. Muito obrigado, Jesus. Que a doce paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muita paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje o nosso estudo. Boa noite, prima. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Lourdinha. Tudo bem? Boa noite, família. Lourditas. Boa noite, Roberto. Boa noite, Zé. Boa noite, Tudo bem? família. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, amigas. Boa noite. Boa noite, Marielle. John Boy. John Boy. Hoje nós vamos estudar a libertação, tá? Nós estamos no primeiro capítulo, estamos ainda na segunda folha, né, do livro. O livro velho é a página 15. O novo eu não sei. Eu também não sei. Bom, eu vou falar do meu, mas talvez alguém aí tenha um livro mais novo do que o meu, entendeu? Que a minha edição é uma edição intermediária entre o seu e o mais novo. Peraí. Tá ali com o meu óculos, que meu óculos está bem possível. Bom, deixa eu fazer uma passada aqui. Bom, nós estamos assistindo aqui estamos nos esclarecendo, aprendendo aqui numa palestra de um ministro Flacos, que vai conversar, né, com todos nós, né, que está aqui no livro, sobre a questão do nosso estado atual, né, para onde muitos de nós vão parar devido a essa situação, tá? E vai nos mostrar alguns motivos por que nós não conseguimos, né, ir mais à frente. E dentro do que ele não fala essas palavras, orgulho, egoísmo, vaidade, ele não fala. A gente vai ver que tem muito disso aqui dentro, do que ele está falando. Está falando, no geral, que se a gente prestar atenção, nós vamos ver que é a humildade nossa. Só tem aqui a humildinha, fora isso não tem uma... Certo? Então, vamos lá. Nós paramos no parágrafo que vai falar agora sobre alguns grandes nomes da história da humanidade aqui, que o ministro Flacos vai falando, né? Ele fala antes, né, que a gente maneja a eletricidade, mas a força mental que está conosco o tempo todo nós não sabemos manejar, né? Vai falar que muitos de nós, desesperados e submissos às leis divinas, criam zonas de tormentos separadores. Somos nós, né? E que eles estão pedindo, os espíritos superiores, reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. De certa forma, nós estamos aqui também procurando dirigir esse pensamento para o alto. E, veja bem, muitos, graças a Deus, muita gente também, né? Qualquer atitude para o bem, isso é uma forma de se dirigir, né? Pensamento para o alto. Enquanto nós estamos agindo, nós estamos pensando, né? Nós não paramos, tá? Então, isso é o grande pedido dele, dirigir o pensamento sempre para o alto, né? Agora ele vai falar sobre essa questão dos grandes nomes que, né, ele falando aqui, políticos, veneráveis e condutores, sempre estiveram conosco, sempre. Mas eu acho interessante que no início, eu não estou aqui com o Novo Testamento na mão, mas no início da carta aos Hebreus, Paulo faz uma observação muito importante, né? Assim, tipo, ele fala mais ou menos assim, tipo assim, sempre fomos assim excluídos, não é essas palavras, mas só para a gente, né? Por muitos modos e muitos meios, tá? Mas agora não. Veio o Filho do Homem. Não tem modos nem meios, ele é o total. Ou seja, eram peças de quebra-cabeça com pessoas que nem sempre exemplificavam, falhavam muito. Tá? A gente fala muito em Davi. A história de Davi né? Em primeiro lugar,
seguiu os 10 mandamentos, é isso que Moisés tinha deixado para ele, mas ele não matará. Ele foi lá e matou o Golias, com uma pedrada na cabeça. E depois, Davi viu uma mulher, achou linda, se apaixonou por ela. Ele estava em guerra, mandou botar o marido da mulher bem na frente mesmo, lá do pelotão. E ainda fala, não o ajudem. Era para o cara morrer, para se casar com ela. E a gente vai vendo que os grandes nomes, né, deixaram muitas coisas boas, mas sempre também foram falhos. E nós, humanidade, vamos seguindo esse pessoal, o que é que nós vamos vendo? O que é que nós vamos assimilando? Né? Ora bem, ora mal. Né? E tem outros nomes aí. O próprio Moisés foi lá receber as tábuas da lei, desceu, o pessoal estava adorando um bezerro de ouro que construíram enquanto ele estava lá naqueles 3 dias. Ele, opa! Foram não sei quantos mil ali naquele momento foram mortos por Moisés. Então, Moisés foi um missionário. Mas deixou a sua marca também ainda de... Né, digamos assim, né? Bom, é isso aí. Então vamos lá, já falamos alguma coisa, vamos falar sobre essa história. Se eu não me engano, vai começar em Péricles, né? O grande estadista, né? O grego, de antes de Jesus um pouco, uns 500 anos, altamente democrata, populista, né? Era um general, era um orador, era um pensador e era um sábio grego. Tá? Mas também, por ser general, vamos ver. Vamos lá. Alguém conhece, sabe mais alguma coisa do Péricles? Então vamos embora. Então, no meu livro é a página 15, tá? É o meu também. Bom, e daí? vamos lá. Livro Libertação, tá? Nós estamos no capítulo 2, né? 1. No capítulo 1, como é que é o nome? Ouvindo elucidações. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser imperecível. Essa coisa interessante. A organização humana, por si só. Por isso que, né, os nossos Jesus e os outros grandes condutores estão sempre nos mandando esses missionários. Por isso que teve, né, quando lá houve o problema lá na algum orbe lá em Capela, na constelação de Capela, tragam para cá. Por quê? Para nos ajudar a progredir. Né? Para quem estava aqui no planeta naquele momento, estava assim um pouquinho... Ele deu uma progressão muito lenta. Veio essa turma, cheia de paixão, de vício, de imperfeição, mas um intelecto mais aberto. Tá? Então, a humanidade por si só é muito difícil mesmo. Vai evoluir? Vai crescer? Vai. Mas com um impulsozinho é mais rápido, né? Então, nós podemos até falar que nós, durante muitos milênios, né, vivemos, crescemos, né, pelas paixões mesmo. Pelas paixões. Até hoje. Vamos olhar bem. O mínimo das paixões nos faz. Quem quer falar? Então vamos embora. Péricles, o estadista que legou seu nome há um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Gostava de guerra. Vamos lá. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Lembra o livro Paulo Estevam, gente? É. O Alexandre não estava com esse plano. O plano do Alexandre, inclusive o Alexandre, todo lugar que ele, né, invadia, ele colocava lá uma escola para ensinar, né,
digamos, a civilização né, grega, que eles chamam os outros de bárbaros, que está muito além, né? As sátrapas, né? As escolas para ensinar o povo a viver de um modo menos bárbaro, digamos, entre aspas, né? Mas, além dele também estar querendo conquistar todo mundo, né? Através de guerra, tinha ainda essa tropa com ele aí que não era mole. Então, isso tudo nós também assimilamos. Tá? Então, os atavismos, que a Joana de Ângeles chama de atavismos coletivos, nos influenciam muito até hoje. Nós temos que nos libertar disso também. Os missionários vieram, mas nós não só assimilamos o bom, mas também as suas falhas. Quem quer comentar? Vamos lá. Augusto, o Divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Você lembra dos desenhos animados, Cérebro? Hoje eu quero dominar o mundo. Constantino, o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece um novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Constantino teve um sonho em que ele deveria chamar os cristãos, né? Naquela época, Roma estava dividida em 4 reis, né? 4 impérios, digamos. Roma era dividida em 4 impérios, então havia 4 reis. E o Constantino queria unificar, mas, logicamente, ele sendo o novo rei, né? Vamos sentar aqui e escolher um de nós aqui, não, nada disso. E ele teve um sonho que se ele fizesse, né? Ele já estava com os cristãos no exército dele, já dava uma certa moral, digamos assim, para os cristãos. E depois, né, nós sabemos que ele é ele quem faz de cristianismo a religião oficial do Império Romano. E ele teve um sonho que se pintasse um certo desenho lá atrás, à frente dos escudos dos soldados, ele ia conseguir vencer as batalhas. E realmente a pior batalha ele vence. Eu não me lembro quanto era o outro que também era um rei, ele consegue vencer o cara, que o cara era o mais forte dos 4. Tá? E quer dizer, ele estava brigando já com os cristãos de olho inteiro, que os deuses o ajudassem. E nós estamos sempre nessa. Nós vamos ver as cruzadas, né? O pessoal lá benzendo o canhão, etc. Né? Então, a religião sempre foi usada também de uma forma de nos dar, entre aspas, forças. Bora? Napoleão. Agora. Isso. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta, ele próprio, às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pode evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Ele mesmo foi incompreendido. Teve aquele outro que descobriu que, na época dele, que tinha que se limpar, lavar as mãos, né, para trabalhar como cirurgião, né? Eles receberam muitas críticas e muitas coisas foram acontecendo. Ele parte dos ignorantes. Quem seriam esses ignorantes? Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra,
é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. O Flávio está mostrando, o ministro Flávio está mostrando para a turma que estava lá, já foi bem direcionado a eles, né? A coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Mas ele fala um pouquinho antes aqui, né, sobre os mananciais da culpa, dos vales da terra, né? É imprescindível que desça as torrentes da compaixão e do céu, né? Através do monte de amor e da renúncia. Aqui, esse livro vai se tratar o quê? Justamente de pessoas muito inteligentes. Papa Gregório estudou, né, dos séculos, de instrução, de cultura, de conhecimentos, de luz. Estão cheios. A gente fala que, né, o conhecimento é luz, né? Quando fala do anjo decaído, chamava Lúcifer. Não, ele não era um anjo. Era um mensageiro. A gente, na Bíblia, tem uma coisa. Quando se fala a palavra anjo, raramente é anjo mesmo. Está falando, geralmente, da época, o nome que eles davam aos mensageiros do Senhor, ou seja, os espíritos que vêm nos trazer instruções, mensagens, nos ensinar o mal também, né? E quando se fala Lúcifer, é o quê? Um mensageiro com muita luz, ou seja, com muito intelectual, muito conhecimento. Isso sempre existiu muito aqui. O problema é, cadê o sentimento aí, gente, né? E eles que vão descer lá embaixo, nas trevas, nos abismos, se eles não levarem isso, melhor ficar lá por onde estão mesmo, né? Hoje só eu que estou falando, o que é que está vendo? Só eu e a Elisa, aliás, né? Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres, conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear a esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? Nós já pensamos assim, eu chego lá no centro, boto a mãozinha na mesa, tem um obsessor atrás de mim. Nós já pensamos assim, né? Olha só, piedosa luz dentro da noite, ou seja, da noite da ignorância, não é isso? Né? Da noite em que se mergulha, desorientados, a ignorância, né? Perderam, abdicaram da fé em si mesmos. É muito forte. Falar do Flávio, né? O ministro Flávio. Eu estou até com intimidade com o cara, Flávio, o ministro Flávio. Está trazendo para a gente, né? É como nós deveremos. Fala, Zé. É interessante, né, que a gente bota sempre culpa no obsessor, né? Nunca a culpa é nossa, né? Ah, tem um obsessor comigo, pô, tá me fazendo fazer isso. Ah, fazer não. Você tá fazendo porque você quer, pô. Você que atraiu ele, não foi ele que veio. Se você não quiser, você não atrai, pô. Só isso. É por aí. Né? Então, exatamente. A gente sempre culpa o cara, coitado. O cara não tem nada a ver. A gente que é culpado, a gente tem que mudar, né? A nossa tela mental, né? Mudar os nossos pensamentos, né? Nós somos viciados em pensamentos ruins, né? Mas só que a gente se apraz com eles. Só isso. Se a gente fizesse que nem a Joana, não, peraí, pensei isso aqui, não, vou tirar, deixa eu mudar meu pensamento. É muito, muito difícil a gente fazer isso, né? Muito mais fácil a gente continuar com aquele pensamento, né? Mais fácil. Como o Espírito fala, se comprais a gente, né? Comprais, exatamente, né? Se comprais. Dá prazer, né? Dá prazer. Mas é muito difícil, fica. Né? Você fala como se fosse, não vou comer mais carne.
É difícil, realmente. Nem isso eu falo, Consuelo, nem isso eu falo ainda. Não, mas é difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho. A gente não lê esses livros à toa, a Joana está lá falando. Sim, mas não é pouco difícil, não, gente. É muito. É muito, sim. Elisa, muito a palavra da cruz é loucura. Agora, você vê uma coisa. Você vê, olha lá, Félix, não sei o quê, bababá. Imagina, na época dessas criaturas, o que tinha. Bárbaros. Exatamente. Né? Eles comiam, almoçavam, vendo cristãos sendo mortos por leões. E opa, faltou ali, ó, uma parte ali, vai lá, entendeu? Mas a gente olha só. No jornal, né, o Zé? A gente está mais ou menos, não está muito longe disso, não, né? Nossa, estou muito longe. Que isso? Poxa, faz isso não. O garoto mata os pais porque o pai mandou ele para a escola. Isso já é um absurdo para a gente. E naquela época não era um absurdo. A gente ajudava, né, Zé? A gente ajudava. A gente batia a palma. Agora não, isso é um absurdo para a gente. A gente, não se compraz com isso. A gente sabe que pode orar por ele, pode orar para a família, pode orar por todos aqueles. Então, a gente hoje tem uma outra conduta, porque a gente já sabe, aquele que sabe será mais cobrado. Cuidado. A gente tem que ter cuidado com isso. Exato. E a gente tem que pensar, em primeiro lugar, a palavrinha-chave da doutrina espírita, a base da doutrina espírita, reencarnação. Tá. Eu pensei em caridade. Mas a reencarnação. 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 Essa aí está pousa todo o dogma da doutrina. Sim, exatamente. No seu aqui vai ser em outro lugar, mas vai reencarnar. Não tem jeito. A gente sabe que se acontece algumas coisas aí, que reencarnaram, não suportaram a prova, não, né? Etc. Bom, não perdoaram, né? Não suporta a prova, não perdoa, etc. Mas é a reencarnação de Segismundo. E outra coisa, está lá no Obras Póstumas. Como será feita a transição? Através de quê? De duas coisas: loucura e suicídio. E que a gente está vendo aí? A cada 4 segundos suicida uma pessoa. E aí? Mas você não acha que o obsessor também tem muito a ver com isso também? Acho que é um obsessor, Consuelo. Não, o obsessor que eu falo é o de outras vidas. É como se fosse uma vingança. Você não acha que isso também, né, não é só a decisão da pessoa? Porque você imagina ficar um treco no teu ouvido o tempo todo falando. Você já é uma pessoa fraca. Né? Consuelo, deixa eu falar uma coisa para você. Você não liga muito para futebol, liga? Não, eu sou fluminense, mas não... Tudo bem. Mas você já imaginou você chegar para um flamenguista, por pior cabeça que ele esteja, querendo, né? Mas falar para ele, tira essa camisa e bota do Vasco. Você acha que você consegue? Qualquer flamenguista. Eu falar para o meu filho botar a camisa do Flamengo, ele é Vasco. Então, deu para entender? Só vai quem quer. Você botou a camisa do Vasco, que quis, né? Tá entendendo? Mas é como você fala, o teu pensamento atrai. Essa pessoa já é fraca, já se suicidou. Não, eu estou falando sobre o livre-arbítrio, é isso que eu estou falando. Livre-arbítrio. É isso que eu estou falando. Bom, vamos lá, que esse assunto não é daqui, tá? Nós vamos ficar a noite toda aqui. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Até me perdi. À frente, pois. Tem aqui? Você está na rua, como é? Carlos Chambellan, é isso? Isso. Vamos embora. À frente, pois, de imensas coletividades, em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição de anjos. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês querem pular o próximo parágrafo? Eu não ligo. Sinceridade. Não, eu faço questão de ler. Eu faço questão de ler. Eu, por mim, eu faço de conta que não existia esse parágrafo. Então, vamos embora. Faço questão de ler. Se é uma retada, eu quero ler.
das boas. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, como todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia. Veja bem, não estou falando só do Monte Everest, não. Estou falando toda a cordilheira do Himalaia, né? Então, nós somos nada. Uma laranja lá, vamos imaginar, né? Mas isso aí não é nada. Falou do nosso planetinha, o que ele representa, né? Agora vou falar de nós, gente. É isso que eu estava evitando, mas tudo bem, vamos embora. E nós, outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Bom, o que é nós falamos? A gente fala sobre as células, né? Então, ali o quê? Para comer, né? E se reproduzir. As células. Só que nós temos raciocínio. Então, nós estamos aqui, né? É que mora o perigo. Pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Só que a gente não compreende o amor. Então, o que é que nós usamos? O instinto sexual. Nós estamos mais, conforme fala a pergunta 917 do Livro dos Espíritos, mais para as nossas origens do que para a nossa finalidade. Né? Quais são as nossas origens? Né? Viemos ainda recentemente, talvez alguns milênios, sei lá quantos milênios, né? Ou que seja 1 milhão de anos, que nós viemos do animal. Nós passamos lá um princípio espiritual que éramos. Antes eram aqueles espíritos com E minúsculo, no livro dos espíritos está lá bem separado, né? Agora nós já somos com E maiúsculo, mas nós estamos mais próximos do E minúsculo do que dos anjos. Então, olha, a caminhada não é para desanimar, é para animar mesmo. A gente sabe que vai ter uma caminhada longa, difícil, mas isso é para nos animar mesmo. Nós já sabemos, gente. Não existe melhor coisa que o esclarecimento. Né? O esclarecimento é que traz consolo. Então, quando a gente passa por dificuldades agora, nós vamos entender o quê? Né? A caminhada exige isso. A palavra da cruz é loucura, etc, etc, etc. Estamos ainda controlados por... Emmanuel não fala que nós estamos para o anjo assim como o animal está para a gente? Nós estamos para... a distância. A pergunta é 600 e pouco, livro dos Espíritos, não me lembro bem, 640 e pouco. Pergunta o que é que somos nós para os animais, né? E eles falam, para os animais, vocês, nós, né? São deuses. Isso. Não é D menos que ele coloca. É interessante, né? Assim como os anjos não, os espíritos superiores para nós, né? Não, a gente já sabe que não é Deus, mas em comparação. Mas ser bactéria não é nada. Vamos ver agora. É isso que enfraquece. Tá vendo, Elisa? Tá vendo porque eu desanimo? Tá vendo? Não pode. Não. Você tá vendo? Porque ele tá me chamando de ameba. De ameba. Não, mas isso é para te animar, para você poder progredir, pô. É, para sair fora disso. Não, eu vou sair dessa. Exatamente. Exatamente. Poxa vida. Fazer o quê? Somos normais. Pois é, né? Amebas. Agora cada vez não é nem chiqueirinho mais, a gente agora é ameba. Pois é, a gente. Não, tomando chiqueirinho na lama. Então eu vou querer crescer lá no chiqueirinho e sair de ameba para bichinho de pé, pelo menos. Né? Afrânio. Fala, Afrânio. O que são os atavismos que a Joana fala? O que são isso? Qual é a definição de atavismo? Atavismo, quando é individual... Não, vamos falar do coletivo. O que é coletivo? Um exemplo bem grosseiro. Criou-se uma história aí, alguns séculos passados, devido ao lance do escravo querer beber o leite do dono do engenho, lá da fazenda.
que tinha muita manga, e a manga era gratuita, quer dizer, para o dono da fazenda era melhor que o escravo se alimentasse de manga gratuitamente, e tomasse o leite que ele ia fazer, né, queijo, manteiga e vender os excessos, né? Então foi criada a história o quê? Que manga com leite mata, não faz nem mal não, mata. Era isso que eu ouvia quando eu era criança. E o que acontece? Deixa eu só um exemplo para você. Esse atavismo, essa ideia aí se torna um atavismo, ou seja, são manias, vícios, ideias, pensamentos que passam de gerações a gerações até que chegue a verdade realmente e disfarça isso. E isso né? tudo que nós estamos falando agora não são atavismos? Nós não trazemos na nossa consciência o passado? Sim, exatamente. Né? Então. Exatamente. Por isso que a gente tem essas tendências. Por exemplo, quem já roubou muito, um exemplo, sente até hoje, mesmo que não roube mais, que é honesto, mas sente traz isso consigo. Só que o coletivo é pior. Né? O coletivo é uma mania que foi gerada, né? Foi criada um pensamento, uma ideia, para um grupo grande. Bem canhoto. É um problema sério. Pelo amor de Deus. Isso não existe, canhoto. O cara que, na hora de nascer, se entortou um pouco, pegou a mão esquerda. Pois é, não precisava tocar no assunto. Zé. Não, foi só uma ideia também. Né? Uma ideiazinha. Não é nada demais, não. Só um toque. Então, tudo isso que nós trazemos, por exemplo, o duelar. Isso não existiu com outros nomes na pré-história, né? Quando o homem, bem bárbaro, né? Mas o duelar. O que acontece hoje conosco? Duelamos ainda. Duelamos ainda. Deu para entender um atavismo? Então, um atavismo que nos acompanha há milênios, e nós temos que largar isso. Isso que é interessante. E a gente tem dificuldade. O duelo por palavra, o duelo por né? Quando a pensamento. O que a gente tem que fazer é o duelo íntimo, aquilo que eu estava falando, tentar tirar os pensamentos ruins e botar os pensamentos bons. Esse aí a gente ainda não se aplicou para fazer, entendeu? Mas esse é o duelo. A gente passa tempo duelando com o que está do lado de fora. Exatamente. Mais fácil. É mais fácil, para dentro é difícil. Fácil. Deu, seu Roberto, aí, para pegar mais ou menos a ideia da que a Joana Diana chama de atavismo? Né? É isso que eu estou falando. Né? Tudo isso que foi falado, do Péricles até o Pasteur, tudo isso é atavismo que nós trazemos. Essa índole de bárbaro, os bárbaros não era naquela época, nós somos bárbaros ainda hoje, né? Barbarizamos em pensamento, atitudes, barbarizamos de várias maneiras. Então, os atavismos estão aí. Nós trazemos isso do passado porque nós estávamos lá no passado. Com certeza. É isso aí. São as coisas que eu digo que são cristalizações que a gente traz arrastando a bagagem durante séculos e elas estão lá. Exatamente, Luiz. É isso aí. Consuelo, na psicologia, o Jung chama acho que é de arquétipos, é isso? Arquétipos. É isso? É mais ou menos isso também? O Jung traz o coletivo e o individual, não é isso? É a palavra hoje da psicologia, é isso aí, não é isso? Tá? Saiu Freud e agora está mais Jung mesmo. Então, é isso aí. Freud já era. Você tem que estudar tanto para ser freudiano, né, Consuelo? Pior que naquela época que eu fiz faculdade, o negócio era mesmo era Freud, né? Mas, mas ele era muito, muito assim, sabe? Eu nunca gostei muito, não. Acho que ele era muito taxativo. Não tinha uma segunda linha, não tinha nada, né? Você não escapa. É aquilo ali, é o amor pela mãe, e assim vai, e a criação, você não tem escolha, você vai ser aquilo e acabou. Nunca gostei muito dele, não. Mas quem sou eu para falar mal de Freud, né? Eu não posso falar nada que eu não entendo nada disso, né? Você está me trazendo algumas coisas aí à tona, eu vou pensar nisso. Vamos lá. É isso aí, né? É isso aí. E hoje em dia é Jung mesmo. É Jung, né?
Ele era mais ligado ao espírito, né? É, muito mais, muito Que é a mais. questão do ego, self, né, etc, né? Muito mais. Então, o São Jung só não falou do micróbio nem de bactéria, né? Ele não foi tão longe, né? Ele não foi tão longe. Podemos? Vamos lá, Edith. Podemos. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Micróbios que sonham, ou seja, já usa do Já está pensamento. melhorando. Já crescemos. Micróbio já está começando a sonhar. Em 2 linhas nós já crescemos. Bactéria só come, só se alimenta e reproduz. Agora a gente já sonha. Né? Alguma coisa. Alguém quer falar? Zé, ia falar, Zé? Não, né? Não quero falar nada não, que é isso, me comprometer. Micróbio, o que é? Certo, tá a nossa humildinha, tá quietinha lá no cantinho dela. Ela é humildinha. Ela está na fase microbiana. Ela está mais próximo do micróbio, então... Ô, prima. Pode falar, Ludinha. Estou vindo para crescer na eternidade. Tá vendo? Dá lição nele, prima. Isso mesmo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não pode discutir. Isso, prima. Muito bem. O que é o segundo para a eternidade, né, prima? É isso mesmo, tá certo. Exatamente. A Consuelo falou tudo. Que adianta discutir, né? Estou vindo para crescer para a eternidade. Ela é suave, ela é suave. Cuida. Bom, ela deixa bota pra o lá. óculos escuro e suave. E vai. Vamos lá. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra, assombrado, as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia, através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental, que nos condiciona as manifestações nos mais variados planos da natureza. Essa questão de força mental é tão difícil a gente imaginar, né? Que a gente vê essa autoajuda por aí. Não, que você... É um negócio desses negócios de autoajuda que eu não sou muito fã, que é para ganhar na Mega Sena, para se curar, para isso e para aquilo. Não existe nada de karma, não existe nada de necessidade de passar por isso, não existe aflição dessa causada nessa vida mesmo, que vai promover, né, te trazer as doenças, etc, etc, etc. A força mental, a gente já começa a desenhar algo mínimo, mas estamos muito longe disso ainda, mas vamos chegar lá também. Interessante. Esse livro foi escrito em quando? Em 1947? 49. Acabou a Segunda Guerra Mundial, teve a bomba atômica. E o que ele está dizendo aqui? Né? E ele já tem um estudo, vamos botar a atomicidade, né? Vamos botar o rádio e tal, as atomicidades. Ele já tem um estudo lá em cima sobre isso, mas para a parte o quê? Medicina. Hoje que a gente tem. Está chegando aqui, né? A tomografia, a ressonância magnética nuclear, que tem gente que adora aquele túnel. Adoro. Entendeu? Então, isso aí, eles já estudavam isso em 1900 e já estavam longe, já estudavam não, já estavam longe, já sabiam o que fazer com as atomicidades, né? E a gente está agora, a gente também agora já sabe. Só que eles agora já devem ter alguma coisa muito além disso e a gente está caminhando ainda. Verdade. Né? Então, quer dizer, lá no mundo espiritual estudam as coisas boas. E a gente primeiro tem que fazer a destruição para depois a renovação. É complicado isso aqui.
Complexo de Shiva. Não, complicado, Zé, complicado é pensar que quando ele fala aqui na força mental, é que eles não usam a mão nem instrumentos. Não, exatamente. No livro a gente fala lá, o que é para vocês as mãos, para nós é o pensamento e a vontade. Ou seja, tudo feito na força mental. É, força mental. É isso que é complicado. Por isso que eu estou através do plasma divino. É. Vai falar aqui do protoplasma daqui a pouco. Exatamente, através do plasma divino. Então, a gente está meio longe, mas está mais perto do que estava há 2000 anos. Isso, vamos lá. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Olha só, o que é 40 mil anos, gente? Muito tempo. Não, para a eternidade não é nada. Não é nada. Só, veja bem, quando é que nós começamos a pensar? Há 40 mil anos que a gente começa também, veja bem, através desses flashes, a gente começa a ver as coisas, veja bem, e começa a se procurar se comunicar. A comunicação está no livro Evolução em Dois Mundos. E, através dessa tentativa de comunicação, começamos a dar nome às coisas. Nisso, o pensamento vai estimulando o pensamento, a inteligência no corpo humano. O espírito já tinha isso. Estamos falando do espírito, falando do corpo humano. Tá? É aí que começa depois, até vem lá também a Evolução do Mundo, a mediunidade rudimentar. Quando isso acontece também, o homem lá, já meio fora da caverna e tal, começa a se desprender do corpo. Até então não desprendia do corpo, não. Preocupado. Não, preocupado com o que ia comer no outro dia, preocupado com a plantação, preocupado com o que ia caçar. Ele começa a sair do corpo. E se assustava quando via os instrutores. Tudo isso está no livro Evolução em Dois Mundos. Então, isso precisamente há 40 mil anos disso. Olha só, é muito pouco tempo para isso. Como nós estamos adiantados, essa é a verdade. Como nós estamos adiantados. A gente acha que não, mas estamos. É isso, também acho. Vamos lá? Quanto tempo um animal passa de animal para ser humano? 1 bilhão de anos. Acabamos de falar sobre isso, né? A gente está para o anjo, né? Para o puro, né? Assim como o animal está para a gente. Mas dá uma imaginada nisso. Ele falou 1 bilhão de anos aí, mas não sei não. Não sei não. Não sei não, hein? Porque eu vou te dizer uma coisa, tem muito animal melhor que muita gente por aí. E é a evolução individual, então... Não. Olha, sinceramente, eu acho que a gente está perdendo para os bichos, hein? Estamos não. O bicho, coitado, olha só. Digamos que o bicho é que está ganhando com a gente. Não vou falar. Quando vocês falam, dá spoiler, não vou dar. Não vai dar tempo para essa aula. Esse próprio livro vai nos falar. Esse próprio livro daqui a pouco, você não dá mais tempo hoje, vai falar um pouquinho sobre essa história aí. Vamos embora. Vamos lá. Já sabemos que nós lidamos com a razão há apenas 40 mil anos. Não é nada. Nada. Por isso que veja bem, é interessante isso. À medida que a nossa mente, nosso pensamento vai se ampliando, a nossa inteligência, a gente começa a reencarnar, assim, não é menos, que eu falo assim, um tempo maior para voltar, tá entendendo? A reencarnação. Porque o índio, é que os livros, Emmanuel, o Chico, todo mundo fala do índio. O índio desencarna, às vezes nem sai da taba. Fica por ali rapidamente. Reencarna. Por quê? Não pode se perder tempo. Os ciclos são rápidos para que chegue, entendeu? Cresça, evolua, progrida. E tudo é mente. É a mente. Tá? Então, à medida que o ser vai ficando um pouquinho mais saído, né? A reencarnação
A reencarnação, porque não fica bom, fica mais saído. A reencarnação começa a ficar um pouquinho mais complicada, já começa a ser em grupo. A gente vê que a reencarnação é em grupo, uma matemática terrível. Eu não entendo esse 360 graus aí dessa reencarnação em grupo. Porque, poxa, a gente nasce num grupo familiar. Nós já sabemos que lá no futuro vai ter um grupo que vai estar, vai ter o do casamento, o grupo não sei de quê, o grupo não é isso? Vai haver toda essa armação para esse encontro. É um negócio mesmo complicado, né? Ô, Zé, nós estamos complicados, Zé. Pô, bastante, seu Roberto. Nós saímos do animal, saímos da caverna, mas a gente continua peludo ainda. Exatamente, tá complicado pra gente, seu Roberto. Eu não sei não, cara. Olha o pudo. Eu às vezes acho que eu estou muito mais próximo do animal, realmente. Entendeu? Faltou o rabinho, mas... A gente pode dar um jeito nisso, hein? Viu? Vamos deixar para lá. Está esticando o assunto para aproveitar. Tem gente que nasce com rabo, hein? Tem gente tu vê as amigas que a gente tem, olha. Tem gente que nasce com rabo, tem que fazer cirurgia para tirar. Vocês já viram isso? Não pode dar muita margem a elas, não, entendeu? Não, pode não. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de Slex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiro de fuzil. Já evoluiu. Só mudou o objeto do duelo. Mudou o objeto. É o duelo, continua. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne. A carne é fraca. Como se a carne... Como se a carne fosse permanente... A gente faz isso, né? A carne é fraca. Mas vamos ver o que é que o Vinícius Flacos vai falar aqui agora. Como se a carne fosse permanentemente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incompatíveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. São as células. Então a carne não é fraca. Não, ela é composta de N forças. Muita força. São as células. A carne é fraca, não. A carne não é fraca, não. A mente que está, né, que é fraca. As células é que, né, também tem suas vontades, né? E elas são fortes. Então, a culpa não é da carne. A questão que nós falamos ainda há pouco atrás, o livre-arbítrio. A carne não é fraca nem forte. Só que ela... A célula tem seu chamamento. E nós temos que dominá-la. Tá bom? Eu estava falando que é vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. É que nós estamos ainda nesse processo. Se nós começamos lá, é isso? Viu, Consuelo? Quando falta pouco para chegar lá, nós começamos lá. Vamos continuar, Camila. Tá difícil. Hein? Fala, tá muito difícil. Não, tá muito difícil. Vai melhorar. Nada, tá fácil. Tudo passa. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Que a inteligência que realmente é fraca ou forte, tá? É dentro desse conceito aí, tá? Mas os inteligentes se esquecem, ou não sabem, ou não querem. Se lembra do livro da Ivone Pereira, que eles, né, não sabem que estão desencarnados, mas fingem que não estão, né? Etc, eles estavam no bar. Né? Então a história é essa aí. O espírito está vibrante.
todos os lugares, sempre, sempre, em todos os ângulos da existência. Seja por bem, seja por mal. Mas, conforme ele fala aqui, né? Quer essa inteligência qual fosse anestesiada. E é o que eles consideram. Esses espíritos aí, no livro Mundo Maior, o quê? Loucos. Tá? Por aí vai. Por aí vai. Vamos lá? Cada É mais espécie tempo. de seres do cristal até o homem e do homem até o anjo abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Olha que bonito que ele fala aqui, né? Essa questão do cristal até o homem, né? Do homem até o anjo. Está falando aqui, operando em determinada frequência do universo. A gente tem que colocar nisso também na nossa mente. Nós estamos vibrando em determinada frequência. Como essas frequências, eu acho que podemos até falar para nós, né? São infinitas. Para chegar até lá, hein? Tem muita frequência para frequenciar, viu? Muita aula para ter frequência, não é isso? Fulano, presente, está na cadernetinha de frequência. Achei muito bonito isso aqui, operando em determinada frequência do universo. Então, cada momento nosso, nós estamos numa frequência. E qual é o nosso objetivo? Né? A frequência mais alta, não é isso? Mais curta. Quanto mais alta a frequência, né? É isso, Zé? Mais curtas ondas, Tá? Fala, O que você está falando aí, Afrânio? Então, quando você desencarna e sabe que desencarnou e consegue imediato auxílio e consegue, né, ir para uma boa colônia, você já é um sortudo, né? Você já está sortudo. você já tá no top de linha, né? Só de saber que desencarnou e conseguir auxílio, você já é top de linha, né? Não, a maioria de nós que já tem uma consciência, veja bem, nós estamos aqui aprendendo a morrer. A desencarnar. Não é desencarnar. Nós estamos aprendendo a desencarnar. Então, para quê? Às vezes, passar por certas situações, se a gente já tem né, não vai dar tanto trabalho assim. Então, eu acredito que a gente vê lá no centro os nossos amigos que desencarnaram, né, rapidinho vieram trazer mensagem. Ou alguém viu, né, algum médium. Quem estava aqui hoje é o fulano, a fulana, né? Estava aqui, tal, sorridente. Quer dizer, eu acho que se ninguém assim fez mal mesmo, eu acho que a maioria de nós hoje já está nesse. Nós sabemos teoricamente muita coisa, né? A maioria de nós, conforme você falou, ainda olha dessa maneira. Mas uma minoria ainda, como nós, temos medo de tomar leite coberto de espamanga. Ainda tem isso. Não, mas essa história do pode tomar. Sorvete de manga tem leite, tá? Fala, sim. Essa história dos escravos do leite, eu não sabia, não. Não. Então. Aí não me preocupo que eu não tomo leite, entendeu? Então eu não tenho esse problema, eu posso comer manga à vontade. Eu sabia que não fazia mal, mas eu não sabia que tinha vindo daí essa história. Eu não sabia disso. Tem muita história. Eu não vou nem falar das histórias dos santos, que a igreja precisar preencher os mitos dos tempos pagãos, entendeu bem? Tem um monte de santo aí que, olha, o atavismo. Tem santo que é padroeiro de país, que é super abençoado aqui no Brasil, etc. Mas eles aproveitam essas energias, né? Os outros que realmente são para ajudar todo mundo, tá? A gente vai ver São Cristóvão, aquele que carregou o Cristo no travessar um rio, pelo amor de Deus, né? E outros mais. Não vou parar por aqui, que isso não é assunto também, não. Vão se bater na internet. Não, nem comento isso. Eu nem vou te defender, certo? Aí, tá vendo? Nem amigo eu tenho nessa hora, tá vendo? Eu vou te falar. Não amigas. As amigas aí tá um negócio sério. Não, eu vou te defender, não. Eu vou te defender, não. Você tem que parar com essa mania. Não pode falar essas coisas. A gente pensa, mas fala. Tem que parar com essa mania. As pessoas ficam, não é possível. Então você vê como a gente traz isso dentro de nós, que nos foi ensinado,
nos foi ensinado, até descobrir que isso realmente não é bem assim. E existe aquele livro Entre a Terra e o Céu que fala daquela prece refratária. É mais ou menos o que acontece. Eu rezo para o santo fulano que nunca existiu, mas a minha prece vai alcançar um objetivo, vai alcançar um local, vai ter gente que vai, né, se realmente a prece foi sentida, vai Você ajudar, tem um vai... mentor que vai... pode te ajudar Hã? também. Você tem Isso, um mentor, né, justamente isso. para isso, né? Então é Já que isso aí. você está orando, por que É, o teu mentor não vai te ajudar, né? E aí, A geralmente... história da manga com leite e até a dos santos também, desses mártires, entre aspas, é exatamente aquela parada, uma verdade, uma mentira repetida várias vezes Vira uma acaba verdade. Torna uma virando uma verdade. verdade. Então, durante anos, manga com leite fez mal. Minha avó era uma torturadora de crianças. Manga com leite faz mal. Minha mãe ia pelo mesmo ponto. A gente ia para Minas, minha tia repetia a mesma coisa. Então, você está vendo como é que uma mentira repetida vira verdade? É isso aí. E isso é usado muito na mídia, né? É, São os famosos fakes, né? isso. Exatamente. E vão Bom, repetindo até a gente... É você acreditar. a gente endossar, hein? Endossar, né? Ainda briga por eles. A verdade. A verdade. A verdade é de cada um, né? O que você quer acreditar. Verdade. Então, Diz que- então vou falar uma verdade. Eu vou ter que sair,